Decreto número 3048, de 6 de maio de 1999. Aprova o Regulamento da Previdência Social, e da outras providências. Artigo 179-A. O INSS implementará e manterá processo administrativo eletrônico para requerimento de benefícios e serviços e disponibilizará canais eletrônicos de atendimento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, o INSS facilitará o requerimento, a concessão, a manutenção e a revisão de benefícios por meio eletrônico e implementará procedimentos automatizados de atendimento e prestação de serviços por meio telefônico ou por canais remotos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, poderão ser celebrados acordos de cooperação, na modalidade de adesão, com órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, para o recebimento de documentos e o apoio administrativo às atividades do INSS que demandem a prestação de serviços presenciais. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, a implementação de serviços eletrônicos pelo INSS preverá mecanismos de controle preventivos de fraude e de identificação segura do cidadão. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 179-B. No exercício de suas competências, observado o disposto nos incisos X e 12 do caput do artigo 5º da Constituição e na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, o INSS terá acesso aos dados necessários para análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, em especial aos dados, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, dos registros e dos prontuários eletrônicos do SUS, administrados pelo Ministério da Saúde, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, e, no caso destas últimas, será necessária a celebração de convênio para que o acesso seja garantido, e, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceira, de movimentação das contas do FGTS, mantidas pela Caixa Econômica Federal. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do cumprimento do disposto no caput, serão preservados o sigilo e a integridade dos dados acessados pelo INSS, eventualmente existentes, e, quanto aos dados dos prontuários eletrônicos do SUS e dos documentos médicos mantidos por entidades públicas e privadas, o acesso será franqueado exclusivamente aos peritos médicos federais designados pelo INSS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, o Ministério da Economia terá acesso às bases de dados geridas ou administradas pelo INSS, incluída a folha de pagamento de benefícios detalhada. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, as bases de dados e as informações de que tratam o caput e o primeiro poderão ser compartilhadas com os regimes próprios de previdência social somente para fins de cumprimento de suas competências relacionadas à recepção, à análise, à concessão, à revisão e à manutenção de benefícios por eles administrados, preservados o sigilo e a integridade dos dados, na forma disciplinada em ato conjunto do Secretário Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do Gestor dos Dados. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, fica dispensada a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput quando se tratar de dados hospedados por órgãos da administração pública federal e caberá ao INSS a responsabilidade de arcar com os custos envolvidos, quando houver, para o acesso ou a extração dos dados, exceto quando estabelecido de forma diversa entre os órgãos envolvidos. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quinto, as solicitações de acesso a dados hospedados por entidades privadas têm característica de requisição, dispensados a celebração de convênio, acordo de cooperação técnica ou instrumentos congêneres para a concessão do acesso aos dados de que trata o caput e o ressarcimento de eventuais custos, vedado o compartilhamento dos referidos dados com outras entidades de direito privado. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 179-C.
O servidor responsável pela análise dos pedidos dos benefícios motivará suas decisões ou opiniões técnicas e responderá pessoalmente apenas nas hipóteses de dolo e de erro grosseiro. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 179-D. A Administração Pública Federal desenvolverá ações de segurança da informação e das comunicações, incluídas as de segurança cibernética, de segurança das infraestruturas, de qualidade dos dados e de segurança de interoperabilidade de bases governamentais, e efetuará sua integração, inclusive com as bases de dados e informações dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, com o objetivo de atenuar riscos e inconformidades em pagamentos de benefícios sociais. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 179. Os benefícios administrados pelo INSS que forem objeto de apuração de irregularidade ou fraude pela Coordenação Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia poderão ter o respectivo valor bloqueado cautelarmente pelo INSS, por meio de decisão fundamentada, quando houver risco iminente de prejuízo ao erário e restarem evidenciados elementos suficientes que indiquem a existência de irregularidade ou fraude na sua concessão ou manutenção, hipótese em que será facultado ao titular a apresentação de defesa, nos termos do disposto neste regulamento. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto neste artigo, o bloqueio do valor do benefício consiste no comando bancário que impossibilita temporariamente a movimentação do valor referente ao benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, será dada prioridade à tramitação de processo no qual seja requerido o bloqueio do valor do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro, na hipótese prevista no segundo, a tramitação do processo deverá ser concluída no prazo de 30 dias, contado da data de apresentação da defesa pelo titular do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Quarto, encerrado o prazo de que trata o terceiro, independentemente de concluída a tramitação do processo, o benefício será desbloqueado automaticamente, ressalvada a hipótese prevista no quinto. Quinto, na hipótese de o titular do benefício não apresentar defesa, o bloqueio será convertido automaticamente em suspensão do benefício. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Sexto, ato conjunto da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e do INSS disciplinará os procedimentos, os requisitos e a forma de encaminhamento das apurações de irregularidade ou fraude de efetivação do bloqueio de que trata este artigo. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 180. Ressalvado o disposto nos 5º e 6º do artigo 13, a perda da qualidade de segurado importa em caducidade dos direitos inerentes a essa qualidade. Redação dada pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Primeiro, a perda da qualidade de segurado não prejudica o direito à aposentadoria para cuja concessão tenham sido preenchidos todos os requisitos, segundo a legislação em vigor à época em que estes requisitos foram atendidos. Segundo, não será concedida pensão por morte aos dependentes do segurado que falecer após a perda desta qualidade, nos termos dos arts. 3 a 15, salvo se preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria na forma do parágrafo anterior, observado o disposto no artigo 105. Terceiro, no cálculo da aposentadoria de que trata o primeiro, será observado o disposto no 9º do artigo 32 e no artigo 52. Art. 181. Todo e qualquer benefício concedido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, ainda que a conta do Tesouro Nacional, submete-se ao limite a que se refere o 5º do artigo 214. Parágrafo único. Aos beneficiários de que trata o artigo 150 da Lei nº 8.213, de 1991, aplicam-se as disposições previstas neste regulamento, vedada a adoção de critérios diferenciados para a concessão de benefícios. Artigo 181-A. Revogado pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 181-B.
As aposentadorias concedidas pela Previdência Social são irreversíveis e irrenunciáveis. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro disposto neste artigo não se aplica a concessão de aposentadoria por incapacidade permanente. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo o segurado poderá desistir do seu pedido de aposentadoria desde que manifeste essa intenção e requeira o arquivamento definitivo do pedido antes da ocorrência de um dos seguintes atos, incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. E, recebimento do primeiro pagamento do benefício, ou incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segunda, efetivação do saque do FGTS ou do PIS. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Terceiro disposto no caput não impede a cessação dos benefícios não acumuláveis por força de disposição legal ou constitucional. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 181-C. Na hipótese de o inventariante não tomar a iniciativa do pagamento das contribuições devidas pelo segurado falecido, o Instituto Nacional do Seguro Social deverá requerer, no inventário ou arrolamento de bens por ele deixado, o pagamento da dívida. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Parágrafo único. Na hipótese de ter sido feita a partilha da herança sem a liquidação das contribuições devidas pelo segurado falecido, respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube, aplicando-se, em relação aos herdeiros dependentes, o disposto no artigo 154, inciso I, combinado com o terceiro do mesmo artigo. Incluído pelo Decreto nº 4.729, de 2003. Artigo 181-D. Se mais vantajoso, fica assegurado o direito à aposentadoria, nas condições legalmente previstas na data do cumprimento de todos os requisitos ao segurado que tiver optado por permanecer em atividade. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Primeiro, para fins do disposto no caput, o valor inicial da aposentadoria, apurado conforme as regras vigentes na data em que todos os requisitos tiverem sido cumpridos, será comparado com o valor da aposentadoria calculada na data de entrada do requerimento, hipótese em que será mantido o benefício mais vantajoso e será considerada como data de início do benefício a data de entrada do requerimento, observado o disposto no artigo 52. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, a renda mensal inicial, apurada na forma prevista no primeiro, será reajustada pelos índices de reajustamento aplicados aos benefícios até a data de entrada do requerimento e não será devido qualquer pagamento relativamente a período anterior a essa data. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Artigo 181-E. Para fins do disposto neste regulamento, considera-se ano civil o período de 12 meses contados de 1º de janeiro a 31 de dezembro do respectivo ano. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Capítulo 8º. Das disposições transitórias relativas às prestações do Regime Geral de Previdência Social. Art. 182. A carência das aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial de que tratam os artigo 188, h. o artigo 188, p. para os segurados inscritos na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, e para os trabalhadores e empregadores rurais amparados pela Previdência Social Rural obedecerá à seguinte tabela, considerado o ano em que o segurado tiver implementado todas as condições necessárias à obtenção do benefício, ressalvada a aposentadoria por idade, para a qual será considerado o ano em que o segurado tiver implementado a idade exigida. Redação dada pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Parágrafo único. Não se aplica a tabela de que trata o caput para os benefícios de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade garantida aos segurados com deficiência, de que tratam os arts.
70-D e 70-C. Incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Art. 183. O trabalhador rural enquadrado como segurado obrigatório do RGPS, na forma da alínea A do inciso I ou da alínea J do inciso V do caput do artigo 9º, pode requerer a aposentadoria por idade, no valor de um salário mínimo, até 31 de dezembro de 2010, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que cumpriu o requisito etário, em número de meses idêntico à carência do referido benefício. Redação dada pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Artigo 183-A. Na concessão de aposentadoria por idade do empregado rural, em valor equivalente ao salário mínimo, serão contados para efeito de carência, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. E, até 31 de dezembro de 2010, o período de atividade comprovado na forma do inciso 2º, letra A, do 2º do artigo 62, observado o disposto no artigo 183, incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Segunda, de janeiro de 2011 a dezembro de 2015, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 3, limitado a 12 meses dentro do respectivo ano civil, e incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Terceira, de janeiro de 2016 a dezembro de 2020, cada mês comprovado de emprego, multiplicado por 2, limitado a 12 meses dentro do respectivo ano civil. Incluído pelo Decreto nº 6.722, de 2008. Primeiro disposto no inciso I do caput aplica-se ao trabalhador rural que se enquadre na categoria de segurado contribuinte individual que comprovar a prestação de serviço de natureza rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação de emprego. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Segundo, para fins do disposto no inciso I do caput, a comprovação do tempo de contribuição até 31 de dezembro de 2010 do empregado rural e do contribuinte individual rural ocorrerá por meio dos documentos de que trata o primeiro do artigo 19, ou por justificação administrativa. Incluído pelo Decreto nº 10.410, de 2020. Art. 184. O segurado que recebe aposentadoria por idade, tempo de contribuição ou especial do regime geral de previdência social que permaneceu ou retornou à atividade e que vinha contribuindo até 14 de abril de 1994, véspera da vigência da Lei nº 8.870, de 15 de abril de 1994, receberá o pecúlio, em pagamento único, quando do desligamento da atividade que vinha exercendo. Primeiro, o pecúlio de que trata este artigo consistirá em pagamento único de valor correspondente à soma das importâncias relativas às contribuições do segurado, remuneradas de acordo com o Índice de Remuneração Básica dos Depósitos de Poupança com data de aniversário no dia 1º. Segundo o disposto no parágrafo anterior, aplica-se a contar de 25 de julho de 1991, data da vigência da Lei nº 8.213, de 1991, observada, com relação às contribuições anteriores, a legislação vigente à época do seu recolhimento. Art. 185. Serão mantidos, de acordo com a respectiva legislação específica, as prestações e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como de seus dependentes. Art. 186. Revogado pelo Decreto nº 4.079, de 2002. Gostou? Deixe seu like. Inscreva-se no nosso canal e nos ajude a produzir mais conteúdo como esse. Bons estudos!